Na época que não tinha internet ainda, na época das cartinhas, tipo assim, ali no comecinho dos anos 2000, eu recebia umas cartas meio bizarras, mas nunca tive contato com essas pessoas, sabe? Tipo um padre que se apaixonou por mim. Ele dizia na carta que era um padre, entendeu? Vai saber, né? Mas eu não tenho muita história de bizarrice com fã, não. Eu acho que isso é mais fácil com artistas, né? Onde as pessoas veneram mais. Com jornalismo é um pouco menos. É mais de boa. As minhas fãs são muito comportadinhas, assim, muito legais. Quando eu apresentava telejornais, em horários nobres, e sempre falando de coisas pesadas, né? Política, economia, as regiões de conflito no mundo, as grandes guerras, enfim, assuntos mais pesados, eu já era seguida por pessoas um pouco mais velhas que de lá para cá envelheceram comigo e continuam me admirando e me seguindo pelo meu desempenho ali no jornalismo. Quando eu vim para o MasterChef, eu senti que mais adolescentes, mais pré-adolescentes, até crianças mesmo, passaram a me identificar. Então acontece muito comigo de na rua, o pai falar comigo, olha, eu gostava muito de você apresentando o jornal, e a criança pedir para tirar uma foto porque é a moça do MasterChef. Então eu acho que eu ampliei o meu leque de público um pouco e hoje eu consigo me comunicar usando quem eu sou e não aquele personagem que eu usava antes. Quando você senta na bancada de um telejornal, você não vai com um vestido borro e um brinco deste tamanho. Por quê? Porque convencionou-se que isso fica maior do que a notícia que você está transmitindo. A escola do jornalismo de TV te ensinava a ser uma pessoa discreta, limpa. E era isso que a gente fazia. Então eu tinha um corte de cabelo que não ia voar cabelinho para cá, que não ia aparecer um cachinho aqui, discreto, bonito, mas sóbrio. E eu tendia a usar roupas mais sóbrias. Uma camisa bem cortada, mas nada de braço de fora. Um batom mais discreto, nada de batons fortes como esse que eu estou usando hoje. Eu sempre fui um pouco riponguinha, um pouco de usar roupas muito coloridas, eu gosto de cor, eu gosto da moda meio boa. Eu comecei Ana Paula Padrão e tô terminando Ana Paula fora do padrão. Eu não queria ser uma jornalista de televisão, esse não era meu sonho. Você vê como nem sempre, né, a gente intui de cara aquilo que vai fazer na vida. Porque eu estava perseguindo uma outra coisa. Eu queria trabalhar num jornal ou numa revista. Eu comecei em rádio antes de me formar. E antes de me formar, fui contratada pela TV Brasília, que era a retransmissora da antiga Manchete. E eu pensei, bom, vou ficar aqui até eu me formar, e aí eu procuro um emprego num jornal. E fui ficando, me formei, e logo em seguida a Globo me procurou e falou, quer vir trabalhar aqui no jornalismo local? E eu acabei indo porque o salário era bom, mas eu não tive o impacto do sonho. Claro que quando eu comecei a trabalhar em TV, eu comecei a me apaixonar pelo veículo, comecei a me dar bem, a fazer boas matérias. Então, foi melhorando a minha relação com a TV com o tempo. Eu saí bastante realizada do jornalismo, eu acho que eu cumpri todas as etapas que uma jornalista de TV pode desejar. E quando eu decidi, eu não quero mais, eu decidi de maneira muito consciente. Quando o vírus da insatisfação, sabe, de não estar mais confortável naquilo começa a tomar conta de mim, eu falo, bom, eu preciso planejar a saída. Para mim é mais importante os fechamentos de ciclo do que sonhar com coisas. Inclusive porque eu acho que para mim o bacana é o possível. Eu não quero inventar um processo de frustração na minha vida. Sonhar com alguma coisa que pode não ser possível e me frustrar com esse sonho. Pessoas de Sagitário não são assim. Elas são mais, vamos viver aqui todo dia. Eu basicamente hoje acredito que quando você fecha um ciclo e está bem fechado, está consolidado em você, você está tranquila com aquilo, o universo providencia outras coisas para você. É só você prestar atenção aos movimentos. O MasterChef foi isso. Eu me permiti fazer. Eu não fui lá, procurei, eu não fui em algum lugar procurar um formato internacional para fazer. Ele aconteceu. E eu acho que, para mim, funciona melhor desse jeito. As mulheres dos anos 80, como eu, que começaram a trabalhar muito ativamente fora de casa nos anos 80, replicavam o modelo masculino para poder se inserir nesse mercado de trabalho. Trabalhar 16 horas por dia, adotar uma postura mais dura no trabalho,
não misturar filhos, relações emocionais com o trabalho, não rejeitar trabalhos extras, abraçar a empresa como se fosse a sua casa, e de verdade, trabalho é uma coisa e vida é outra completamente diferente, eu acho que a gente estava cedendo a um princípio machista, que é nós podemos trabalhar aqui ou vocês se fizerem igualzinho a gente. Nós, erradamente, não encarávamos como machismo coisas que hoje eu olho para trás e falo, nossa, será que aquilo não é uma manifestação de preconceito? Porque o meu gênero é o feminino? Não foram muitos episódios. Poderia ter sido pior. Mas quando eu entrei no jornalismo, apesar da cúpula do jornalismo, né, dos chefes ainda ser um lugar masculino, você já tinha muitas colunistas de economia mulheres, muitas colunistas importantes de política mulheres. Você já tinha a mulher inserida num contexto que não era só masculino. Então, nesse sentido, o jornalismo sempre foi um lugar mais justo, porque ele absorvia o talento. Eu fiz coberturas bastante difíceis. Pesquisa do Unicef mostra que 2 em cada 3 crianças de Cabul... Provavelmente eu não teria feito. Mas é claro que, sei lá, uma vez caiu um avião na Amazônia, foi um acidente bastante importante, e as pessoas que foram enviadas para essa cobertura, não havia nenhuma mulher. E eu falei, eu gostaria muito de ir. E eu ouvi, você é muito frágil para uma cobertura tão dura. E eu não me senti vítima de machismo naquela época, porque eu não entendia isso como machismo. Mas vamos combinar? É claro que era machismo, é óbvio que era. Como eu briguei a minha vida inteira num ambiente muito dominado pelos homens, que é o ambiente do trabalho, ou era na minha geração o ambiente do trabalho, eu também usei armas muito masculinas para me sobressair nesse trabalho. Naquele momento, tá? Eram você se destacar pela sua capacidade de trabalho, pela sua capacidade de entregar conhecimento, pela sua capacidade de absorver conhecimento e fazer sinapses através dessas leituras e desse acúmulo de informações, de trabalhar muito, sem medida, inclusive abrindo mão da vida emocional, e de jamais usar outros atributos que não fossem esses para transitar nesse universo do trabalho. Então, toda vez que alguém me dizia, nossa, você é uma mulher muito sexy, eu ficava primeiro com muita raiva de ser identificada como uma mulher que tivesse qualquer outro atributo que não fosse intelectual. E em seguida com vergonha, onde foi que eu errei para que essa pessoa me identifique como uma mulher sexy. Então, você realmente tendia a apagar a sua identidade de gênero e as coisas que você podia manifestar com o seu corpo, que é o principal instrumento que você tem, né? Sim, a gente tem uma cultura que tende a ver mulheres que são aceitas como belas para a sociedade, como incapazes de serem igualmente produtivas intelectualmente. Também acho profundamente machista que das mulheres tenha sido cobrado que, se vai sair de casa para trabalhar, tem que deixar a casa exatamente igual se você estivesse lá dentro. Isso fez com que a gente assinasse um contrato muito perverso, que é o de eu vou fazer o que você faz e vou acumular com tudo que eu já fazia. E até hoje a gente é cobrada por isso. Então eu fico muito feliz quando eu vejo novas gerações de meninas e meninos que têm um contrato mais cooperativo, onde a casa é responsabilidade de quem vive na casa, os filhos são responsabilidade de quem gerou os filhos e não de quem os pariu, efetivamente. E a discussão mundial sobre a economia do cuidado e a possibilidade de remuneração dessa economia. Eu acho que os homens ainda estão muito associados à cultura que espera que eles banquem uma mulher e, em contrapartida, a mulher se submeta aos desejos deles. Na minha geração, porque eu acho que já tem muito cara bacana na nova geração. E é por isso que quando você me narra essas coisas de o cara no Tinder diz eu quero que não fume, eu quero que... Eu choro de rir, porque assim, que planeta esse cara tá se ele acha que alguma mulher vai dar bola pra ele? Amigo, o máximo que ela vai querer com você é sexo. E olhe lá, o que é machismo hoje não necessariamente era compreendido como machismo nos anos 80. As mulheres negavam o corpo em nome de fazer aparecer outros atributos. E hoje, mais madura, eu vejo que é tudo uma coisa só. Eu continuo me sentindo uma mulher
que eventualmente chama a atenção porque parece sensual. E isso acontece com mulheres, com homens, com todo mundo, que é um ser inteiro e único. Exige uma certa maturidade você comunicar para o mundo que, além das coisas que você vendeu a vida inteira, que são atributos intelectuais, você também tem um corpinho, né? E você faz coisas muito legais com ele. Eu não fui uma adolescente que sonhava em seguir a carreira de mãe. Este ciclo eu fechei e eu nem me lembro que ele existe, assim. Eu não tive filhos e para mim isso é uma coisa normalíssima. Não tem nenhuma dor envolvida nisso. E hoje, olhando para trás, eu até percebo que o momento em que eu fiz alguns tratamentos para engravidar foram muito mais consequência da natureza batendo na minha porta dizendo sua última chance, ali na porta dos 40 anos de idade, do que um desejo profundo de ser mãe. Eu tentei algumas vezes, no meio dos processos eu cheguei a engravidar e eu perdi essa gravidez, que esse sim é um processo muito doloroso, é muito ruim passar por isso. Mas todo o processo é agressivo, emocionalmente e fisicamente. Você tem que tomar vários hormônios, você está sempre meio sob efeito de hormônios, não é bacana. Ninguém fala sobre isso, mas não é confortável, ou pelo menos não foi para mim. E aí, quando eu me dei conta de que eu estava inventando um motivo para me frustrar, que nunca existiu na minha vida, porque eu nunca persegui a maternidade, eu estava apenas atendendo ao deadline da natureza, eu falei, cara, para com isso, Ana. Cada mulher é uma mulher. Ela tem a obrigação de escolher para ela o que vai ser bom para a vida dela. E eu compreendo a pressão social. Tanto é assim que eu mesma, ali na beira dos 40 anos, decidi tentar porque eu achava que isso fazia parte de estar no mundo e ser uma mulher. Puxa vida, se eu não tiver agora, depois vai ser mais difícil, porque, né, a minha capacidade de reproduzir cai muito e cai barbaramente com o passar dos anos. Menopausa é um assunto muito mal compreendido e, obviamente, muda muita coisa na vida de uma mulher reprodutiva, na fase reprodutiva e na fase posterior, que é a não reprodutiva. Muda fisicamente, muda emocionalmente e a gente fala muito pouco sobre isso, é um assunto muito tabu. Eu acho que, basicamente, o grande tabu para as mulheres de 50 a mais é não conseguir falar da menopausa como deveria. É um ciclo que terminou, que é o ciclo reprodutivo, e é como se o nosso passado, os nossos milênios de cultura patriarcal, nos levassem a acreditar que uma mulher só é atraente sexualmente se ela ainda estiver na fase reprodutiva. Que nem bicho, sabe? E eu acho que o melhor argumento a Cláudia Raia tem mais de 50, é linda, é atraente, é produtiva, jovem, é independente. A Ana Paula Padrão tem mais de 50 e é atraente, é jovem, trabalha pra caramba, é independente e um monte de outras. Porque hoje eu já olho pro lado e identifico várias mulheres como eu.